Siga sempre o exemplo do nosso Senhor, por onde quer que ande, semeie a paz. E essas luzes que brilham, sempre brilhem mais. Siga, irmão, venha pra luz, venha com todo o amor pra encontrar Jesus. Venha com todo o seu ser encontrar a paz. Neste mundo que é belo será muito mais. Olhe, olhe, veja esse céu e essa terra que disseram brotar leite e mel. E nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar. E a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor. Siga sempre o exemplo do nosso Senhor. Por onde quer que ande, semeie a paz. E essas luzes que brilham, sempre brilhem mais. Sempre brilhem mais. Sempre brilhem mais. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. E o que fazer? Ah, é. E ó, vai, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer e pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. E o que fazer? Deixe que se apague. Não, errei. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem. Deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Não
deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Não deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sentir perdido e se põe a chorar, então vem, deixe o amor te levar a buscar caminhos para se melhorar. Plante um sorriso e encontrarás. Ame o quanto puder amar e fazer o amor dentro de ti renascer. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de arcos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar em todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar.
Xande, vamos fazer 2 harmônicas para a gente fazer a prece. 2 harmônicas. Esse tema da introdução. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz no teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. Essa paz no teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz no teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. Preparar para a prece, vai levar nosso pensamento agora. Xalalaia, xalalaia, oh, amigo, brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia, oh, oh, xalalaia, xalalaia, oh, oh.
Agora o tio Xande vai fazer a nossa prece inicial aí. Vamos nos colocar em posição confortável, né? Sentar, ficar bem relaxados e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus aí para a prece inicial. Então vamos nós todos elevarmos nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por todo o amparo que tem nos dado durante todos os minutos da nossa vida. Saibamos que nós somos sim amparados o tempo todo. Agradecer a Ele pela nossa família, pela oportunidade de estarmos agora reunidos em seu nome, a fim de que possamos estudar um pouco mais sobre os seus ensinamentos, para que possamos ter uma bagagem de conhecimento que nos facilite a vida, que nos dê mais entendimento e aceitação para as adversidades que venham a nos aparecer. Pedir a Ele que nos abençoe, a todas as mocidades desse Brasil e do mundo, aos jovens, a todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento de crise, de pandemia, que Ele possa pôr um pouco de conforto no coração de cada um dos que estão envolvidos nesses episódios. Pedir que Ele nos acompanhe, direcione os caminhos da nossa mocidade, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem, bom dia. Agora a gente pode abrir aí nossos fones para a gente dia. falar oi com todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos à mais uma aula da nossa Mocidade Online, né? Todos os sábados a gente está reunindo. Bom dia. Todo mundo aí. Bom dia. Muito bem, minha gente. Eu quero ver o rostinho de todo mundo agora. Vamos abrir as câmeras para a gente dar tchau para todo mundo aí. Quero ver todo mundo. Aí. Bom dia. Bom dia. Tivemos aniversário essa semana, né? Nossa amiga Ana Gabriel está agora oficialmente na nossa mocidade. Samuel, Nicole, Gustavo, Gabriel, cadê vocês? Quero ver o rostinho de todo mundo. Bora lá para a gente fazer um print bonito desse início aí de aula. Tá aí, Gustavo Miranda, Nicole, cadê você, Nicole? Vamos lá. Eita, tem gente escutando uma musiquinha aí, né? Quem é que tá tocando essa música aí? É na minha casa que tá tocando, meu irmão ali, tá achando música. Né? Ele é paraense, é? É, do Pará. É. Ele Muito tá bem, meus escutando a música queridos. A senhora Sejam entende todos melhor do que bem-vindos. ninguém, né? Sim, querida. Você conhece essa música até de olho fechado. Muito bem, meninos e meninas, sejam muito bem-vindas à nossa mocidade. Espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Se nós estivéssemos na nossa atividade normal, na nossa mocidade presencial, esse final de semana nós estaríamos preparando uma campanha que é extremamente importante. Quem lembra? Quem está ligado aí na época? Que época é essa? Maio. Qual é a campanha que a gente... Madre Teresa? Madre Teresa de Calcutá. Que campanha é essa? Quem lembra? É a campanha contra o aborto. Isso mesmo, exatamente. Então, esse mês a gente estaria aí, né, levantando as nossas bandeiras, né, lutando pela vida. E aí hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Hoje a gente vai estar aí sendo levado pelos nossos dois companheiros, Henrique Borges, lá do Sementeira de Luz, e a dona Rosiane, lá do Pão Nosso, né? Que agora é lá do Pão Nosso. Então, a gente vai iniciar agora, a gente vai começar lembrando da nossa meta da semana passada, né? Vocês lembram que eu coloquei umas metinhas lá bem fáceis para a gente fazer essa semana, né? Quem conseguiu fazer alguma coisa? Levanta a mão, alguma coisa. Alguém fez alguma coisa do que estava escrito lá na meta? Hã? Só levanta a mão aí. Ninguém fez nada, gente.
Pelo amor de Deus, bora reviver o que que é, o que que foi, né? Vamos lembrar aqui para a galerinha lembrar aí, ó. As nossas metas da semana passada era que a gente buscasse através da prece, né? Desculpa, através da prece, a paz, né? Que a gente precisa, o equilíbrio, para a gente concentrar nas coisas que a gente é grato, praticar exercício físico e quando a gente se sentisse angustiado, que a gente pudesse buscar, né, pessoas que nos identificassem, pessoas que nos trouxessem bem-estar, né? Quem que fez aí alguma coisa dessas atividades? Tá todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo o que eu tô falando? Tá ótimo o som. É? Ah, tá. E aí? Fizeram atividade física, pelo menos? Nada, gente, nem isso. Jesus. Gente, eu tenho 44 anos e eu faço atividade física, tá? Vocês estão jovens demais para ficar só sentado na frente do computador, do celular, hein? Tem que fazer uma atividade. Espero que pelo menos a prece vocês tenham conseguido fazer, né? Prece conseguiu, né? Levanta a mão aí quem conseguiu fazer a prece. Muito bem. Aí, agora sim, comecei a ver as mãozinhas bacanas aí. Muito bem. Agora, meus bens, a gente vai começar a fazer uma brincadeira aqui, né? Vocês gostam de brincadeira, né? Vocês gostam de competição, que eu sei, né? O jovem lá do Eurípides adora uma competição. Competição é coisa mesmo. Então, a gente vai fazer aqui uma competição e o tio Xande a gente vai fazer 3 grupos. 3 grupos. E dessa vez a gente vai fazer por cor, tá bom? Então, vamos lá. Os instrutores vão estar fora, tá? Vai ficar só o jovem mesmo. Jovem que participa das mocidades. Então, vamos lá, tio Xande. Nós temos quantos? Nós temos 21 pessoas na sala. 7 são instrutores. Quem é bom de matemática aí? Sobrou quanto? 21 menos 7. 14. Muito bem, tio Xande. Então, 14 jovens vão participar desse jogo. Então, vamos lá. O Gustavo do Pão Nosso, equipe vermelha. Gustavo, a Clara e o Carlinhos. 14. Dividido por 3 dá quanto, tio Xande? Não dá exato, não. 5, 5, Vai dar 4. quanto? 4? 5, 5, 4. 2 de 5, 5 5 e 4. e 1 de 4. Tá, vamos lá. Então, o Gustavo, a Clara, o Carlinhos, o Samuel. O Samuel é instrutor, né? Será que eu te dou essa colher de chá, Samuel? Acho que eu Tá vou te dar essa falhando. colher. Tá falhando? Eu tô anotando Lembra? aqui e vou mandar no chat, aí todo mundo vai saber. Ah, beleza. Então, o tio Xande já está preparando aí as relações. Vão ser 5 jovens. Desculpa. Vão ser 14 jovens que vão participar. O Samuel entra, tá, Xande? O Samuel... Não, tu vai me falando, eu vou anotando aqui. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Gustavo, Tá, aqui. Equipe Gustavo vermelha tá Gustavo Pão Nosso, Clarinha, Clara, Carlinhos, Clara e Carlinhos. O que mais? Samuel e o Gustavo de Lima. A equipe verde, Já mandei. Evelyn. Eu acho Sim. que o Iago eu não tinha contado. Iago. O Evelyn, Iago é Iago. Pois Iago, é. Ana Gabriel. Sofia. Quantos tem? 2, 4. Quatro. Deu 5, né? 5. Não, Aí, 4. Duas pessoas da chamada. Não sei quem foi. Evelyn, Iago, Ana Gabriel e Sofia. Falta um. Falta um. Gustavo Miranda. Equipe verde, tá? E a equipe azul vai ser o Kelvin, a Sônia, Heitor
E o Gustavo Gabriel. A Nicole está entrando aí. Tem 5? Nessa última já? Não, 4. Peraí. E Gustavo Gabriel. Kelvin. Gustavo Miranda. Sônia. Heitor. Deu 4, né? É, falta um. Bota a Nicole, que o Gustavo Gabriel é muito espertinho, ele vai acertar. Bota Já. a Nicole. Beleza? Então, formou. Preste atenção à equipe que vocês fazem parte. A gente vai começar pela equipe vermelha, tá? Como é que vai acontecer? A gente vai colocar aqui uma palavra. Essa palavra está embaralhada, tá? Ela está fora de ordem. As letras estão fora de ordem. A equipe vermelha, que é quem, tio Xande? Vermelha. Equipe vermelha é Gustavo do Pão Nosso, Clara, Carlinhos, Samuel e Gustavo Lima. Então, só esses aí vão poder responder. A gente vai dar 1 minuto para responder. As outras equipes, fiquem prestando atenção. Se terminou esse 1 minuto e ele não conseguiu acertar, vocês têm direito a dizer qual é a palavra. Bota no chat, para não ficar bagunçado aqui, tá bom? Combinado? Entenderam? Faz assim, se entenderam? Beleza, vamos começar com a equipe vermelha. Primeira palavra. Henrique, Bom, tem que contar 1 minuto aí? eu tô aqui já com o cronômetro aberto aqui. Ah, beleza. Uma Vamos pessoa lá. que tá em 2 equipes. Quem? O Gustavo Miranda. Ele tá na equipe verde e na equipe azul. É porque ele deve ter entrado e saído, aí saiu de ordem. Então fica na equipe. É, até porque um ia ficar com 4, né? O Henrique tinha falado. Era 4, 4, 5. É, então na última, na azul, né? Ele tira ele tá na verde. Tá na verde, Gustavo. Vamos lá. Primeira palavra. Valendo. Vai, pessoal. Eu tenho fé em vocês. Valendo 1 minuto, hein? O que é pra fazer, hein? É para descobrir que palavra é essa. Mas, Iago, tu é do verde, esse é pro vermelho. É pro vermelho. Gustavo Pão Nosso, Clara, Carlinhos, Samuel, Gustavo Lima. Essas são as pessoas que vão dizer que palavra é essa. Já pode falar a palavra. Escreve Já no sabe? chat. Escreve no chat, Gustavo. Já? Deu não? 1 minuto? Já, Gustavo? Já sabe? Ainda não consegui, pera aí. Ah, já. Escreve no chat. Não entendi. Que palavra é essa? Nada, não existe crime. Não? Não deu não, Xande? Já, tá quase com 2 minutos já. Tu tem que falar quando terminar, Xande. 1 minuto só. Ah, beleza. As outras 2 equipes já sabem que palavra é essa? Opa, foi rápido. Eu já sei, crime. Sofia Maria já falou. Sofia Maria é de qual equipe? Verde. Da verde. Bota a ponta aí para verde. Muito bem, o verde já começou. Muito bem. Bem, ó. Primeira palavra, crime. Vamos lá. Pronto, tá computado aqui. Agora, equipe azul. Vai, equipe azul. Primeira palavra, hein? Pequenininha a palavra. Vamos lá.
Valendo. 1 minuto, Xande. Tô observando agora. Pô, só de olho eu já sei qual é. Equipe azul. Quem é a equipe azul? Lembra a gente aí, Rose. A equipe azul é. Ué, cadê? Kelvin, Sônia e Nicole. É. Heitor, Gustavo e Nicole. Ah, encontrei. O Heitor já colocou O Heitor aí, falou ó. aqui. Que palavra é essa? Feto. Muito bem. Ponto para a equipe azul aí, hein? Agora a equipe verde. Vai, equipe verde. Iago, essa é a tua equipe. Atenção, e lá vai. Minuto. Boa, gente. Eu já sei. Ah, Ana. Equipe verde. Aborto. Ué, achei que era tubarão. Equipe verde acertou. Muito bem. Equipe vermelha agora, tá ficando difícil, hein? Bora, equipe vermelha. Eu tenho fé em vocês, vamos. 1 minuto, vamos lá. Só a equipe vermelha fala. O teu irmão, Ai. Você quer comidinha? Vou pegar comida pra ti. E aí? Vinícius, dormir, mamãe. 26 segundos. Gustavo, Clara, Carlinhos, Samuel. Cadê o Samuel? Samuel caiu, foi? Tá aqui. Faltam 20 segundos. O áudio de vocês está falhando. Lá, quanto falta, Xande? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alguém? Acabou. Alguém aí? Alguém sabe? Ninguém? Eu não acredito, gente. A palavra dessa é super fácil. Vai pra cá. Mistério. Ninguém pontuou. Ninguém pontuou. Vamos lá. Agora é Próximo. azul, né? Azul. Palavra curtinha. Valendo. Se errar, pode tentar morder a testa que consegue. Tira da boca, Felipe. Kelvin. Kelvin aí falou. Equipe As azul. palavras são tudo facinho pros outros. Né? Merecimento. Isso aí é merecimento, merecimento. A mediunidade trabalhando. Ponto pro azul. Ponto Quatro azul. letrinhas até eu. É pro azul, é? É. A do azul tá bem fácil. Uma Vai. verde agora. Ih, eu já sei. Uma verde aí, galera do verde. Fácil essa. Obsessão. Quem falou? Iago. Pô, só vai ser tu, é? É uma... Turma do verde aí, Xande. Peraí. Turma do verde. Pá. Pontuou. Última rodada, hein? Vamos lá. Turma vermelha. Pessoal do vermelho, fica atento aí agora. Esse é pra qual equipe? Vermelha. Ah. Aí é palavra muito difícil. Vermelho. Alguém ouvindo o beat. Caridade. É, Samuel. acertamos. Samuel acertou. Turma Aê. vermelha. Essa é a palavra que mais a gente fala, hein, gente? Azul, né, agora? É. Azul.
Turma azul. Quem é o pessoal do azul? Nunca lembro. Kelvin, Sônia, Heitor, Gustavo e Nicole. Botaram alguma coisa no chat. Tá no roteiro, mas não dá pra ser roteiro. Roteiro, não é roteiro. Tem uma letra D ali, tá vendo? Não tem como ser roteiro. E só tem um R. Quem falou? A Sônia Sônia aceitou, eu Maria. Sônia Maria acertou. Aceitou. Direito. Qual é o grupo, hein? Azul. Azul. Beleza, agora é pro Como é que verde. tá aí? Como é que tá aí a situação? Tá empatado verde, azul e vermelho. Os dois estão com 3 pontos e o vermelho tá com 1 ponto. Agora o verde pode desempatar e ganhar agora. Porque ele tá com uma rodada atrás, o verde. Então, pode ser que ele ou ganhe Ele ou pode vai ficar empatar? nessa. Tá, vamos lá. Eu já sei. Pode falar? Tu é do verde? Tô. Fala. Gravidez. Ô, menina. Muito bem. Ganhou, foi, Xande? Ganhou. Equipe verde. Equipe 4. verde. Vamos ver como é que tá o nosso horário aqui. Estamos bem. Estamos dentro do horário, minha gente. Muito bem, a equipe verde ganhou essa rodada. O pessoal aí tá muito bem de palavra embolada. Meninos, como a gente falou aí no início, né? A gente vai ter aula aí voltada para esse tema, que é o aborto. Todo mundo aqui já participou dessa campanha? Madre Teresa de Calcutá? Quem já foi, já participou lá no Eduardo Ribeiro, ou dentro agora do Centro Espírita? Quem já participou? O áudio tá falhando. Será que deixa eu botar aqui. Eu acho que é a internet dele. Pode ser, porque aqui tá normal. Eu acho que não, porque toda vez que ela bota o microfone perto da boca, fica normal, aí vai, falha. Porque eu acho que caiu aqui. Peraí, deixa eu ver. Assim tá bom? Tá, obrigado. Tá. Então tá. Então a gente vai falar desse tema, que é um tema super importante e que todo mundo aqui, até quem está chegando agora com 12 aninhos, tem que ter ideia e entendimento desse assunto. Né? Desde quando era lá da infância já ouvia falar, mas agora o entendimento é muito maior. Então agora a gente vai ter que ter o entendimento para ajudar pessoas que passam por essa situação nesse momento. Né? Quantos estão passando? Então, com a palavra, a nossa dupla dinâmica, Rosiane e Henrique. Primeiro, bom dia a todos. Como a Elaine falou, eu me chamo Henrique, né? Sou lá do Sementeira. A maioria já me conhece, mas eu acho que um ou outro pode não me conhecer, então eu tô me apresentando. Então, né? A gente vai falar sobre o aborto. Elaine, tu vai compartilhar o slide, né? Então, enquanto a Elaine ela vai compartilhando aí, deixa eu dar uma introdução na aula. Creio aqui que todo mundo tenha uma certa noção, né, do que seja o aborto, mas a gente vai conversar, né, para explicar melhor o que mostrar as consequências desse ato. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Mostrar as consequências desse ato, o porquê que não se deve fazer, o que acontece de fato. Então, a gente vai ter essa conversa melhor. Então, tá. Primeiro, quando a gente fala de aborto, a gente tem que entender o que é a vida, né? O que é a encarnação. Então, aqui uma frase de Joana de Ângeles. A vida é patrimônio divino, que não pode ser levianamente malbaratado. Atende assim a vida, sob qualquer modalidade que se manifeste. Não sei aqui quantos já fizeram o curso Jovem e a Doutrina, mas tem uma das aulas em que a gente fala sobre reencarnação.
E nessa aula a gente vê a importância da reencarnação para a evolução de um espírito. A gente sabe que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá. Antes de eu continuar, tá gravando já, né, a aula? Sim. Então tá. Então a gente sabe que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos, de atingirmos um grau de perfeição. Então, o aborto, ele iria ferir totalmente isso, porque o aborto, ele impede que aquele espírito que estava em processo de voltar, que ele concretize sua volta. Então, ele tira a chance daquele espírito de caminhar, né, a caminho da evolução. Pode passar. E aí, beleza, né? A gente já falou a importância da reencarnação. Eu creio que aqui todo mundo deva saber. Mas quando que começa a vida humana, né? A gente sabe, eu acredito que seja também da mesma aula de reencarnação, que é onde isso deve ser visto. A gente vê que o que separa o nosso corpo de qualquer outro objeto material é o espírito. Porque ambos são matéria, só que a matéria que compõe a matéria, nosso corpo, ela é animada por um espírito inteligente. Creio que também já tenham passado pela aula de espírito, corpo, espírito e perispírito. Né? Mesmo o que acabaram de chegar da infância. Então, em que momento que começa a vida? A gente aprende que o espírito começa a ser ligado no corpo no momento da fecundação, que é quando forma a primeira célula do corpo, né? O espírito ele é ligado célula a célula. Então, quando é formada a primeira célula, que é no momento que fecunda, ele já começa a ligação. Então, ali já é um espírito que está caminhando de volta à Terra, né? Ao plano material. Só que, apesar de a vida em si começar no momento da fecundação, anterior à fecundação tem um preparo de anos, às vezes. Pode ser mais rápido, mas muitas vezes é preparo de anos. Quando acabar a aula, eu vou enviar um link para vocês no grupo, para vocês verem um vídeo, e no vídeo o espírito que vai reencarnar passou 13 anos se estudando e preparando para poder reencarnar. Então, para a gente ver que, apesar da vida começar no momento da fecundação, tem um preparo, um trabalho antes muito grande. Então, agora eu só vou ler aqui o que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. E cada vez mais vai se apertando até um instante em que a criança vê a luz. Então, nesse vídeo, vocês também vão ter uma ideia melhor de como que acontece esse processo de reencarnação. Ele mostra bem, e é por isso que eu vou mostrar. Ele aborda bem, de uma maneira bem legal, o assunto dessa aula. E eu vou deixar aqui como recomendação, o link que eu vou mandar para vocês é de um vídeo que ele é de uma série de vídeos. Eu vou mandar só o último, porque é o que tem a ver mais com a aula. Mas se vocês quiserem ver completo, é fácil achar no YouTube ou qualquer outra rede social. Pode passar. E Rose? Eu sou a Rose, para quem não me conhece. Eu sou do Pão Nosso, mas eu fui até ano passado era do Sementeira. Eu sou café com leite, ok, eu sou café com leite. E o que o Henrique tinha falado, bom, complementando um pouquinho do que o Henrique falou, como ele falou, né, tem o planejamento todo. E até mesmo o certo espermatozoide que vai ir no óvulo, ele tem o necessário para que a gente possa concluir a nossa missão. Ou seja, realmente, como ele falou, anos e anos. Acontece sim a ligação nesse momento. Porém, acaba que é muito tempo. E ok, a gente já sabe como surge, né? Como é que veio. E o que seria o aborto?
ele seria um crime. Também aqui, como fala, um crime. Mas por que um crime se, né, o ser não fala nada? E isso que é terrível. Imagina você não poder se defender de alguma coisa. Você não pode se defender, você está ali. Você depende 100% da pessoa, praticamente. Da sua mãe ali, do seu pai, você depende ali dele. Você não tem aquela voz, você ainda não pode falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ainda não tem esse momento. Então, aqui como fala, né, o que é o aborto? Infanticídio e esse grave, nossa, não sei falar esse grave, o aborto delituoso é covarde processo de que utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos com que se confia o movimento da reação. Como eu tinha falado, a gente não tem o que falar. Vocês escutam praticamente, vocês escutam ali o bebê quando tá na barriga da mãe falando alguma coisa? A gente que fala normalmente, né, tipo, brincando com a criança, mas ele não tem voz ali. Ele é capaz de nem saber como ele está. Então, acaba que isso, como falou aqui, né, também tem aqui a parte que fala, é uma responsabilidade, ele fez uma responsabilidade. Você, quando a pessoa aborta, ela literalmente está tirando, como a gente falou, um momento de evoluir a pessoa. Você acabou de retirar a vida dela, literalmente. Você acabou de tirar todo o processo que ela tinha para tentar melhorar, você tirou dela. E ela não pôde fazer nada. Ela não teve culpa de nada, praticamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitos dizem, né, nossa, mas criança não tem vida, digamos assim. Ali não tá tendo vida. Mas como o Henrique mesmo nos falou, começa, desde quando, faz tempo já começa. E começa a ter vida desde quando acontece, né, a fecundação. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção, sim, nessas coisas. Pode passar. Para complementar essa parte, eu vou falar duas coisas rápidas. Primeiro que uma vez eu vi um vídeo de um pai que durante a gravidez ele falava com o filho, né, mesmo estando na barriga. Na verdade, não sei se era filho ou se era filha, mas enfim. O pai conversava, né, com o filho, com a barriga da mãe e tal. É comum, né, como gravidez isso. E quando depois aparece, né, um vídeo já do bebê recém-nascido, o bebê tá chorando muito, e no momento que ele ouve a voz do pai, ele para de chorar. Então, para a gente entender que mesmo o bebê dentro da barriga, ele já tinha uma consciência, a ponto de conseguir reconhecer a voz do pai fora da barriga. E outra coisa, para fazer uma comparação para talvez vocês entenderem melhor, não sei quantos de vocês estão no ensino médio, mas geralmente quando a gente entra, acho que às vezes até desde o 9º ano, a gente começa a se preparar, né, para fazer os vestibulares. Alguns são todos os anos durante o ensino médio, outros são só no último ano. A gente faz os vestibulares buscando entrar na faculdade. E tem todo um preparo para isso. Imagina só, você passou 3, 4 anos se preparando para um vestibular, faz a prova, passa, tá para entrar, vai fazer a matrícula na faculdade, chega lá, eles proíbem de fazer a matrícula. Tudo que você se preparou, tudo que você se treinou, você não vai conseguir você não vai conseguir entrar na faculdade porque alguém te proibiu. E o aborto, ele é assim. Você se preparou para vir pro plano material, para cumprir com a missão que lhe foi dada, para cumprir os débitos que você tem, para fazer aprendizado, para caminhar na evolução, mas alguém naquele momento lhe impediu de fazer isso e lhe tirou essa chance. Então agora a gente vai abordar alguns argumentos que pessoas que defendem a legalização do aborto usam. A primeira que a gente vai usar é que liberar o aborto, tornar ele legal, iria evitar a morte de mulheres. Antes de ler, vou fazer uma comparação rápida. Você imagina assim,
Hoje em dia é muito comum pessoas morrerem em assaltos. Infelizmente, os ladrões acabam, né, atirando ou então batendo e acabam matando a sua vida, além de roubarem. Imagina que alguém propõe a seguinte lei: não, vamos legalizar o assalto, porque aí os assaltantes vão ter que seguir uma norma, e nessa norma vai dizer que não se pode matar, que senão vai perder a licença de ladrão. Essa ideia é um absurdo, não é? E é mais ou menos a mesma coisa que vão fazer. E é mais ou menos nisso que estão fazendo. Porque assim, deixa eu explicar um negócio. Tem muitas pessoas que mesmo o aborto sendo ilegal, elas fazem clandestinamente. E clínicas clandestinas, hospitais clandestinos, eles não seguem nenhuma regra. Porque não tem fiscalização neles. Já que eles são clandestinos, o governo nem sabe que eles existem. Então, não tem fiscalização. Então, é muito mais fácil contrair alguma doença, alguma infecção em procedimentos realizados nesses locais. E as pessoas argumentam que se legalizar o aborto, as pessoas vão procurar clínicas especializadas, então não vai ter mais perigo. Mas é o que eu falei, é como liberar o roubo para que o assaltante siga normas e que ele pare de matar. A gente não pode liberar uma coisa para tipo, liberar um crime para poder ter um controle maior sobre ele. O que é mais recomendado a fazer é, de fato, as campanhas que a gente faz, as atividades que outros grupos também fazem, que é conscientizar, conversar, explicar, né, sobre o aborto, os benefícios e os malefícios. Então, a gente vai ler aqui o que Joana de Angeli disse. Disse que, na clandestinidade, o óbito das gestantes que tombam por imprudência em mãos incapazes e criminosas é muito grande e, quando tal não ocorre, as consequências da técnica são dolorosas, gerando sequelas ou dando origem a processos de enfermidades de longo curso. A providência seria, portanto, a do esclarecimento, da orientação, e não do infanticídio, covarde interrompendo a vida em começo, de alguém que não foi consultado quando a gravidade do tentame e ao seu destino. Só para complementar, a gente lembra que nada na vida é acidente. Nada. Então, nenhuma gravidez foi por acidente. Por mais que a gente não tenha, enquanto espíritos encarnados, planejado ela aqui na Terra, quando nós vamos planejar a nossa vida, o nosso plano reencarnatório, a gente planejou aquele momento. Então, aquela situação. Então, por mais que aqui na Terra foi uma surpresa, né, entre aspas, no plano espiritual não era algo que estava preparado, como eu falei. Tem um preparo antes dele muito grande. Quer falar próximo, Rosa? Como o Henrique tinha falado, né? Tipo, como ele deu aquele exemplo do assaltante, que muitas pessoas achariam que deveria, né, meio que reduzir ou algo do tipo. Mas a gente pode até usar mesmo o exemplo de lugares, por exemplo, que possuem a pena de morte, por exemplo. Nesse lugar, tipo, normalmente o intuito, né, era diminuir os crimes e assim por diante, mas ainda acontece, mesmo tendo aquela coisa. E como ele falou também, mesmo vai acontecer ainda. E como se a gente ver os gráficos, tudinho, a gente vai ver que mesmo em lugares que são permitido o aborto, ainda vai ter, como ele falou, ainda vai ter sequelas, porque o corpo, o feminino, não é preparado para isso, para acabar com aquilo. Então, e outra coisa, como ele falou, nada por acaso. A única coisa que não é prevista é o suicídio. Mas, tirando isso, tudo é programado, as coisas que a gente nem imagina que foi preparado, mas foi sim. Desde antes da gente até colocar aqui, antes da gente entrar no nosso corpo. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Tipo, nossa, se isso aconteceu, por que aconteceu? Temos que ter esse pensamento, não ficar reclamando da situação e tentar entender ela.
Rose, Sim. a Evelyn está com a mão levantada. Evelyn, quer fazer alguma pergunta? Não, é que eu apertei sem querer. Ah, tá. E a Ana também, Gabriel. Aula. Quer fazer alguma pergunta? Oi, tia. Você está querendo fazer Estão me alguma ouvindo? pergunta? Sim. Estou. Tá, porque muitas pessoas, eu queria fazer uma pergunta mesmo. Muitas pessoas imaginam que, é só um embrião, ainda não tem consciência de nada, aí acham que podem cometer isso, mas depois ficam muitas vezes botando culpa em médicos por terem influenciado ou algo do tipo, mas elas não pensam também que aquilo foi planejado mesmo. E o corpo feminino, como a Rose disse, ele foi programado para botar a vida na Terra e não para tirar, né? Mas a gente também tem que pensar, porque, por exemplo, quem não conhece a doutrina ou quem tem um certo preconceito com a nossa ideia, digamos assim, a gente também tem que procurar, muitas vezes, um jeito, um meio de explicar e tornar aquilo mais fácil, tanto para a compreensão dela, quanto para o esclarecimento, porque muitas pessoas acham que se falar nossa ideia já vai ajudar, mas às vezes a pessoa tem ali um certo preconceito que vai até mesmo, ela pode até não entender e achar que está influenciando. Então, depois, quando acontecem casos de depressão ou obsessão, elas vão procurar ajuda, mas elas muitas vezes não têm meio que consciência do que fizeram e acham que se irem alguma vez, uma vez só no tratamento ou algo do tipo, vai passar e aí engravida de novo, aí aborta. Tem um caso, inclusive, que eu vi ano passado com a tia Sheila, que uma mulher, ela engravidou várias vezes e todas essas vezes ela abortou. E aí ela teve um filho, ela queria ter um filho e não conseguiu, porque ela tinha ficado com tantas sequelas do aborto que ela se tornou meio que estéril, ou seja, ela não conseguiu mais ter filhos, mesmo ela querendo, ela fazia de tudo, fazia tratamentos, fazia fertilização, mas nada funcionava. E aí, depois disso, ela se arrependeu e ela chegou ao ponto até de cometer suicídio, achando que ela não tinha mais importância, ela não servia mais para nada, que se ela não podia nem dar luz a alguém, ela não servia mais para nada. E isso realmente mexe com a cabeça da pessoa, tanto na obsessão quanto na depressão, porque muitas vezes o espírito que queria ele renascer, ele fica infortunando a mãe, né, que não deixou nascer. Ana tá dando spoiler do meu vídeo que eu vou passar já já. Já a gente vai falar sobre essa questão da obsessão. Queria falar Fala. Quem quer falar? Xande? O Xande. É complementando o que o Henrique estava falando, né, sobre a ideia do comparando com crime, a gente tem pesquisas que mostram que países que liberaram o aborto não houve redução. Isso é porque os casais que planejam, ou a pessoa sozinha que planeja fazer um aborto, ela vai fazer de qualquer jeito, sendo ele num país habilitado ou não, e ainda tem a questão financeira, né? Mesmo com a legalização, tendo clínicas legais, muitas das mulheres vão procurar as clínicas clandestinas porque é mais barato e aí vai estar correndo o mesmo risco do mesmo jeito se não liberado, né? Então é mentira, né, essa ideia que está falando sobre liberar o aborto para poder ter um controle maior, uma redução, isso não é verdade, entendeu? Não vai reduzir. E outro complemento também nos Estados Unidos, lá a Constituição Federal ela é bem flexível, então acaba que os estados meio que têm as suas próprias leis. E em um estado, que agora eu não lembro qual, onde o aborto era liberado, existia um movimento dos médicos, falava, beleza, o aborto é liberado, mas eu, como médico, não vou fazê-lo. Eu já vi. E tem muito disso, entendeu? Também não, é um ponto. A maioria dos médicos, eles não são a favor.
no geral, vou dizer uma grande parte. Então também tem isso. Se os médicos que têm um conhecimento maior sobre a situação, eles optam por não fazer, mesmo sendo liberado, vai acabar que as mulheres vão continuar buscando clínicas clandestinas. Então, como o senhor falou, não tem dados, não tem números que embaseiam esse argumento, que na verdade continuam fazendo em clandestino, então não altera em nada. Agora, a gente vai aqui que esse talvez seja um dos argumentos mais fortes a favor do aborto, mas a gente vai conversar sobre ele, que é em casos de estupro. E aí se entende que a vítima, né, do estupro, isso vai trazer sequelas psicológicas para elas muito ruins. Mas a gente tem que lembrar que com filho ou sem filho, as sequelas vão estar lá. E eu digo que pode até piorar depois de um aborto, porque a pessoa pode ficar com peso na consciência depois do que ela fez, ela pode se arrepender. Então, acredito que, mais uma vez, o caminho do esclarecimento, da conversa, chegar com a pessoa, explicar, tratamento com psicólogo, com psiquiatra, fazer esse acompanhamento é bem melhor. Já existem casos de mulheres que optaram por... Isso no Brasil hoje é permitido por lei em casos de estupro ou aborto. Mas existem mulheres que optaram por ter a criança e têm muito orgulho, né, do filho, da filha, e que eles ajudaram a superar esse momento. A gente vê, é muito comum, na verdade, mães e pais também, né, falarem, mas mães porque é mais o tema da aula, falarem que os filhos mudaram a vida deles positivamente, né, que ensinaram a ver o mundo com outros olhos, ajudaram eles a evoluir. Então, para a gente ver que, às vezes, optar pela gestação pode contribuir até para a melhora da pessoa. Mas o fato é que optar pelo aborto não vai contribuir em nada. Só vai, mais uma vez, tirar a chance... mais ainda. Isso, tirar a chance daquele ser de ter a oportunidade da vida. Posso falar? Pode. Pois é, complementando também o que o Henrique falou sobre a questão de que a mulher pode passar ainda por mais problemas depois que ela faz um aborto, isso é totalmente voltado para o lado espiritual. A gente vê casos aí de que o espírito obsessor é aquele que vai reencarnar, e quando ele está no processo de reencarnação, aquela obsessão para momentaneamente. E num caso desse, digamos, se ela aborta, esse espírito volta e talvez volte com mais ódio ainda daquela pessoa. Então a obsessão é maior, que pode levar a uma obsessão tão forte que a pessoa vai ter todos esses sintomas de depressão e tudo mais, entendeu? Chegando talvez até cometer suicídio, como a gente vê em vários casos de jovens que engravidaram e não tendo o preparo psicológico, porque são muito jovens, ainda não têm toda a experiência de vida, preparo, né, emocional e tudo mais, né? Nem apoio, às vezes, dos pais, do próprio o marido, o companheiro, né, que engravidou a pessoa, e aí acabo chegando nessa ação, né, de cometer suicídio, essas coisas. Então, o aborto, em nenhuma hipótese, é solução para nada. A Clarinha queria dar também uma opinião aí. Pode falar, Clarinha. Que, tipo, eu respeito muito quem tem a opinião que não é a favor, mas eu acho que hoje eu tenho muitas amigas que já fizeram isso e eu, tipo, não julgo ninguém, mas eu sou a favor disso. Por quê? Eu acho que se em algum momento da minha vida eu tiver achar que for o erro, eu vou fazer, mas eu não julgo quem é a favor. E eu acho que, né, merece respeito pela minha opinião. Não, claro, cada um tem a sua opinião, mas também a gente quer entender o seu lado. A gente não tá falando do nosso lado, a gente é contra
isso. Aí por que tu é a favor? Porque eu acho que em algum momento da minha vida, eu acho que um filho uma gravidez precoce, eu acho que causa muitos problemas. E se isso ocorrer comigo, talvez eu opte por um aborto, mas a minha opinião é essa, tipo. Clarinha, assim, qual é o nosso papel aqui? Qual é o papel nosso, dos instrutores, né, da doutrina espírita? Não é julgar, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui justamente para esclarecer quais as consequências desse ato, né? Não é a gente que está dizendo, olha, você vai passar por isso, isso, isso. São consequências que são provadas, né? Pelo lado espiritual, a gente entende como é que acontece. Então, a gente está aqui exatamente para prevenir, não é? A gente está aqui não é para dizer, olha, justamente você não vai no médico. A gente não quer ir para médico quando a coisa já não tem mais jeito. A gente quer ir no médico para prevenir uma doença. Então, a gente está aqui justamente para esclarecer, para trazer o conhecimento, para trazer esse esclarecimento para todos nós. Não é só você, não é só os jovens, mas todos nós, instrutores também, que temos o nosso papel de entendimento do que esse ato vai causar na nossa vida, né? Não somente na nossa vida, mas de todo mundo envolvido nessa situação, né? Então, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para esclarecer exatamente, para que a gente não venha a ter nenhum problema no futuro. É por isso que a gente, o governo tem ações de prevenção, enfim, né? A gente está aqui justamente para isso, para deixar vocês totalmente esclarecidos das consequências. Tá bom, meu amor? Só para complementar o que a Elaine falou, às vezes eu vi uma frase onde, eu não sei a autoria da frase, mas a frase já refletia uma opinião que eu tinha. E o espiritismo, ele não te proíbe nada, ele só te mostra as consequências dos teus atos. E se você está disposto a assumir as consequências que seus atos podem ter, você tem o livre-arbítrio para tomar tal decisão. Agora a gente vai voltar para a aula, né? Não quer impor nada. E o que a gente quer dizer? Não queremos impor nada para vocês, mas a gente está dando uma ajuda, né? Tipo, pode acontecer isso, isso e isso. Você não é obrigado a aceitar a nossa opinião, mas está ciente. É só isso. E sem falar que, tendo toda essa consciência, existem vários métodos de prevenção, né? Sim. Então, se acontece um caso de gravidez, assim, precocemente, como você falou, qual foi a responsabilidade foi de quem? Então, a gente tem que refletir sobre a nossa responsabilidade perante isso também, né? Então, a gente tem que se prevenir. Caso a gente não queira que aconteça com a gente, aí fica todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Aí a gente segue conforme a gente julgue melhor pra gente, né? E além dos métodos de prevenção, também tem os auxílios do governo. Voltando para a aula, né? A gente vai o próximo ponto é que as pessoas dizem sobre o direito da mulher. Sem dúvida nenhuma, a mulher tem direito sobre o seu corpo. Total. Mas aquela vida que está crescendo dentro dela, que está se desenvolvendo, né? Que foi da célula zigoto até chegar a um bebê, ela não tem direito, né, sobre aquela vida. É um corpo que pertence só àquele bebê, né, que está desenvolvendo. Então, esse argumento também não pode ser válido, porque por mais que ela tenha direito sobre o corpo dela, sobre aquele que está se desenvolvendo, ela não tem, né? Então, só para ler o que está escrito aqui não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre o seu corpo, mas não quanto à vida que vige intimamente da sua estrutura orgânica. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. Então é isso, né? O corpo, ele pertence à vida. Então,
nós não temos direito sobre ele. É da mesma forma que eu não posso, tipo, usando o exemplo do ladrão. No Brasil, hoje, se eu tenho posse de arma, que tem como conseguir, eu posso usá-la para minha defesa. É isso legalmente falando. Então, vamos supor que o cara invade a minha casa, eu vou lá e dou 2, 3 tiros nele e ele morre. De fato, eu tenho o direito de me proteger. Direito de cuidar das minhas coisas. Isso é um direito meu. Mas eu não tenho direito nenhum de tirar a vida daquela pessoa. Por mais errado que seja o ato que está fazendo, eu não tenho esse direito. Então a situação é a mesma coisa. A mulher tem direito sim ao corpo dela, mas não tem direito sobre aquele corpo que está se desenvolvendo dentro dela. E eu acho muito importante levantar um ponto que a mulher, por mais que seja ela quem gere a vida, não é a única responsável quando ocorre um aborto. Processo. Até porque uma mulher sozinha não consegue gerar uma vida. Precisa, biologicamente falando, das células, né, das células, não lembro o nome, mas do espermatozoide do homem e do óvulo da mulher. Precisa dos dois para gerar vida. Então, são responsabilidades de ambos. Se eu engravido alguém e largo ela e essa mulher acaba cometendo um aborto, eu tenho muita responsabilidade nisso, eu tenho muita culpa nisso. Inclusive, o link que eu vou mandar para vocês no final da aula mostra isso. O cara larga a namorada e ela fica perturbada, fica triste e tudo aquilo, e ela acaba abortando. Pra gente ver que se o cara estivesse lá do lado dela, talvez, e quase com certeza, ela não abortaria, porque ela teria apoio. Então, esse apoio do homem enquanto pai, dizer não, a gente vai superar isso junto, a gente vai conseguir, é importante para a mulher também. Então, o homem também tem grande responsabilidade nisso. Ainda falando sobre a questão do direito da mulher ao corpo, né? Ela tem, né, como a gente falou, total direito, mas se a gente parte do princípio que a gente é criação de um único ser, né? Então, a quem pertence o nosso próprio corpo? É a nós, é a Deus, né? Então, o único que criou é o único que tem direito de tirar, né? Então, se a gente parte do princípio daí, a gente sabe que se a gente opta por um aborto, ou no caso do assaltante, tirar a vida de alguém, a gente está sabendo que a gente está transgredindo a lei de Deus, né? Então, daí a gente parte desse princípio. Ausência de vida no feto. Quer ler essa parte, Rosa? Pode ser. Bom, muita gente, eu acho que quando eu tenho muitos amigos, assim como todo mundo, quando a gente tem escola, assim, porque a gente conhece pessoas de várias maneiras, né? E muitos amigos meus também são a favor do aborto, e a coisa que eu mais escuto é: o feto não tem vida, o feto nem vai sentir nada. Até os 6 meses o feto não sente nada, sei lá o quê. E, gente, isso não é verdade, olha só. A ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida, sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus. Ou seja, gente, como o Henrique falou no iniciozinho dessa aula, ele falou que desde o iniciozinho, quando surge a primeira célula, a fecundação, já está ligado, já ligou, já ali tem vida. Como é que algo sem vida vai criar uma, duas, várias células? Não tem como. É uma mudança ali, tá tendo uma vida ali, tá tendo uma coisa ali. Como o Henrique me falou, que vai ter alguma coisa assim ali. Falta de condições financeiras favoráveis também é algo que, nossa, a gente sempre escuta. Mas principalmente quando é jovem, né? Quando a gente estuda em escola, quando a gente está na escola ainda. Mas eu nem trabalho, o pai da criança também nem trabalha, nós seríamos terríveis pais. Então, muito tem esse caso sim.
Mas olha aqui, a cada instante, recursos novos e novas soluções são encontradas para os problemas humanos. Escasso, porém, é o amor nos corações, cuja ausência fomenta a fome de fraternidade, de afeições e de misericórdia, responsável pelas misérias que se multiplicam em toda parte. Aqui, como falou, o que falta mesmo não é a pobreza material, e sim sentimental, né, gente? Porque quando a gente quer algo, a gente faz de tudo. A gente tenta de tanta coisa para conseguir aquilo que a gente quer, tanto, e a gente consegue, mas quando parece que a situação a gente desanima. E também, né, é complicado, porque às vezes a pessoa pensa, né, poxa, a gente mal tem comida pra gente mesmo, imagina para uma criança. Mas a gente tem que se tocar também. Tem pessoas que sempre estão disponíveis a ajudar. A gente aqui, pelo menos, todo mundo aqui, eu acho que de centro, nossos centros, até nossas comunidades poderiam sim nos ajudar. Mas às vezes a gente fica tão negativo quanto a situação, e só quer ver o lado negativo que vai nisso. E tem várias pessoas, até famosas que a gente pode conhecer, que surgiram assim, que não vieram de berços de ouro e conseguiram uma vida muito boa. Eu vou aproveitar essa última parte, porque eu ia contar um caso rápido. Não sei se vocês conhecem o humorista Thiago Ventura, ele faz parte do Quatro Amigos. Recentemente ele lançou um show no YouTube, o título, se não me engano, é Só Agradece. Nesse show tem muito humor, mas ele conta muito da história dele e o porquê que ele é grato. Ele conta que a mãe dele contou para ele que quando ela engravidou dele, né, ele é o filho mais novo, ela e o pai dele passaram por alguns problemas, eles se separaram e ela voltou para morar na casa da mãe dela e o padrasto ficava muito com ela. Dizia que aquela criança só ia trazer trabalho para ela, que ela para ela abortar, que ela não ia conseguir cuidar dela. E que ela em nenhum momento pensou em abortar, falou que não, que era filho dela e que ela tinha certeza que um dia aquele filho iria mudar a vida dela. 28 anos depois, ele já como humorista, já com certo sucesso, deu para a mãe dele a casa que ela sempre sonhou e um dinheiro guardado. Não estou dizendo aqui que sempre, você não tem condições hoje, mas cuida do seu filho que no futuro ele vai te dar uma casa. Estou dizendo isso. Estou dizendo que quando a gente quer, de verdade, a gente enfrenta qualquer problema. Mas quando a gente não quer, a gente vai procurar uma desculpa. E um exemplo, tipo, mais uma vez usar o exemplo de vestibular e faculdade. Vamos supor que um aluno, o sonho dele seja fazer administração. A administração não é algo tão complicado, mas enfim, precisa de um certo esforço. O cara vai lá e batalha para passar. Não faz sentido para ele, por exemplo, se esforçar para passar em medicina. Por quê? Não é o sonho dele. Então ele não vai se esforçar para passar em medicina. Ele vai se esforçar para passar em administração, que é o sonho dele. Ou seja, ele vai lutar por aquilo que ele quer. Aquilo que ele não quer, independente do que as outras pessoas digam, ele não vai querer lutar. Ele não vai optar por fazer aquilo. E é essa mesma coisa. Ser mãe, ser pai, eu não posso falar com propriedade, mas todo o material. Mas eu imagino que seja muito difícil. Tem N complicações quando a pessoa não tem problemas financeiros. Imagine quando tem. Mas quem de fato entende o que é ser mãe, o que é ser pai, vai optar por isso e enfrentar todas as dificuldades com o seu filho. É muito comum histórias de mulheres que não tinham condições de cuidar do filho ou da filha, mesmo assim optar por ter, e que aquele filho mudou a vida dela. Mesmo que não seja, tipo, ter ficado rico ou rica, mas é só que, tipo assim, deu uma nova perspectiva àquela mãe aquela mulher ou aquele pai que não sabia o que fazer no momento que tiveram um filho, começaram a buscar as coisas para si e para o filho também, tiveram uma motivação a mais de viver. Então a gente vê que um filho pode mudar positivamente, ele muda positivamente
a vida de uma pessoa desde que ela queira, desde que ela se permita, ela entenda o que de fato é ser mãe e o que de fato é ser pai. E agora a gente vai entrar em um ponto e também ele é muito complexo, mas o espiritismo ele traz uma resposta e uma justificativa para ela, que é no caso de risco de vida para a mãe. É muito comum durante a gravidez, já é muito comum, mas não é raro, né? Em algum momento da gravidez, o médico fala, ou é o bebê ou é a mãe. Infelizmente, os dois não dá para, devido aos riscos, não dá para ter o parto sem que a mãe morra. Então, precisa decidir. Nesse caso, exclusivamente nesse caso, é preferível que salve a vida da mãe. O porquê? Um bebê é um espírito que a ligação dele ainda não está completa. Então, o mesmo plano que foi feito, ele pode, né, continuar e partir para uma próxima ligação com a mesma mãe, com o mesmo pai. E às vezes existe a chance de que aquele bebê só precisava disso mesmo, só precisava daqueles 6, 7 meses de gestação. Então, quando corre, e essa é a única situação em que o aborto ele é aconselhável, que é para salvar a vida da mãe. É só nessa situação. E agora a gente vai entrar num ponto que a Aninha já tinha falado, né? Que é as consequências do aborto. Então, a gente vai falar aqui primeiro para o pai, né? O resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata, aquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, da forma de moléstias testiculares de sencondriquinais diversos. Para o espírito abortado, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Vou comentar primeiro sobre a parte do pai. Um pai que, de alguma forma, incentiva a sua namorada, a sua mulher, ou então, às vezes, não tem nenhum relacionamento, mas acabaram engravidando, se ele incentiva, de alguma forma, ela a fazer isso, ele vai ter consequências. Ele vai ter consequências tanto quanto físicas quanto espirituais, já que um influencia no outro. Então, aqui ele cita que algumas das consequências que pode aparecer no corpo é que ele também se tornar estéril ou tenha algum problema no seu sistema reprodutor. Porque tem uma passagem da Bíblia onde Cristo fala: se a tua mão te faz pecar, não sei se é exatamente assim, mas se a tua mão te faz pecar, arranque-a fora. Obviamente que nós não vamos arrancar, né, a mão de ninguém, mas é só a ideia de que se aquela situação, aquele artifício que eu tenho, seja ele qual for, me faz pecar, é melhor que eu não tenha. Então, se um cara, ele não tem, quando teve a chance de ser pai, ele incentivou de alguma forma o aborto, é melhor que ele não tenha condições de ser pai. Então, pode sofrer essas consequências. Da mesma forma que a mãe, né, quando ela pratica muitos abortos, ela pode acabar ficando estéril ou tendo outras sequelas. E para o espírito, é o que a gente já falou. Foi uma existência, foi uma vida que ele perdeu, que ele deixou de ter. Foi uma chance que ele tinha para evoluir, para aprender, e foi tirada dele. E agora, para a mãe, né? A gente já comentou aqui ao decorrer da aula algumas vezes, mas a gente vai lembrar. Vamos falar primeiro das espirituais. E sim, um espírito que foi abortado, ele pode muitas das vezes se revoltar. Imagina nós. Quantos de nós já não se revoltaram com a mãe quando ficou de castigo por uma coisa besta? Agora, imagina um espírito que foi abortado. Lembra que a gravidez, a relação mãe e filho, ela é estabelecida no plano espiritual. Vem Tiago
E a Helena fala, não, Tiago, você vai reencarnar como mãe... Helena, você vai reencarnar como mãe do Tiago. E a Helena afirma esse compromisso lá. E o Tiago está confiando na Helena para vir ao mundo através dela. Na maneira que quando há o aborto, se o Tiago não tiver um certo grau de evolução, ele vai se revoltar, porque a revolta ela é da natureza de espíritos inferiores. Não diria da natureza, mas diria é comum a espíritos inferiores. Então, se o Tiago for um espírito que não tem uma elevação tão alta, ele vai se revoltar, ele vai acabar obsidiando a mãe dele. E creio eu que a maioria aqui também já teve aula sobre obsessão, então entende o que uma obsessão pode levar. Ela pode loucura, suicídio, e esses pontos podem acabar influenciando em outros campos da vida. Né? Isso são as consequências espirituais. Fora, como o Xande já falou, que um aborto, ele fere a lei de Deus. Então, tá descumprindo essa lei. E isso vale tanto para a mãe quanto para o pai, tá? As consequências espirituais. E agora tem as consequências físicas. As consequências físicas, que também já foram faladas aqui. Qualquer processo cirúrgico, ele tem os seus pontos negativos. Alguns é só deixar cicatriz, alguns é só um pequeno risco, né, de algum problema durante a cirurgia, e enfim, mas todos têm os seus pontos negativos, todos têm os seus riscos. Só que, tipo, uma cirurgia para retirar um apêndice inflamado é algo necessário. Então, é um risco que vale a pena ser corrido. E uma cirurgia para retirar um feto, para terminar aquele desenvolvimento, ela tem muitos riscos para a mãe e que são riscos que não vale a pena correr pelo ponto que a gente já viu aqui. A mãe pode ter problemas no útero. Se no futuro ela quiser vir a engravidar, ela pode ter dificuldades para isso e talvez nem consiga, como aqui já foi visto. Fora, mais uma vez, as consequências psicológicas que são consequências do lado espiritual. Então, para a gente ver que é um ato que possui muitas consequências. E como a gente já falou antes, o espiritismo, ele... Na verdade, não fala de espiritismo, fala de Deus. Deus, ele não proíbe nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a inteligência suficiente para compreender as consequências de nossos atos. E usando uma frase de Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho a chance de fazer tudo aquilo que eu quero. Mas será que eu devo fazer tudo aquilo que eu quero? Tem a necessidade de fazer aquilo que dá na telha, digamos assim, porque é muito fácil. A gente é muito fácil. Eu sei que isso vai dar errado, mas, poxa, todo mundo faz, não dá mal para quase nada, eu vou fazer também. Muita gente faz assim, e também tem uma frase, né, que muita gente fala, a gente só se vive uma vez, a gente tem que se divertir, tem que fazer as coisas. E é nisso que a gente, às vezes, acaba se afundando, né? Como a gente falou. A gente, às vezes, vai tanto nisso com o nosso livre-arbítrio, a gente pinta, a gente faz a festa, mas a gente acaba se esquecendo das consequências. E o pior também é que as consequências não vêm só pra gente, vêm pro nosso próximo, vêm pro a pessoas ao nosso redor. Então, você não vai acabar apenas se prejudicando. Além de se prejudicar, você vai prejudicar várias pessoas, como no caso do aborto. Você prejudicou um ser de tentar se melhorar. Olha que coisa pesada, né? Então, como a gente falou, a gente tem nosso livre-arbítrio, cada um tem sua opinião, o que eu posso achar de verdade, o Henrique pode discordar e assim por diante, mas temos que tentar
entender o lado da pessoa e ver, né, por que a pessoa acha aquilo. Por que será tantas pessoas têm aquele pensamento? Isso tentar nos ajudar. Para concluir, lembra também que não cabe a nós julgar em nenhum momento. Não cabe a nós julgar. Mais uma vez aparece isso no vídeo. O espírito que vai reencarnar, ele tem, né, ele tem um amigo no plano espiritual, e que quando ele sabe que aquele espírito foi abortado, ele fica meio revoltado com a mãe. E um outro espírito, com uma certa evolução, ele orienta que não cabe a nós julgá-los, cabe a nós tentar auxiliar, ajudar aquela pessoa que possa estar passando, que agora possa estar sofrendo as consequências do ato que fez. Isso a gente pode fazer, não só pode, como deve. Mas julgar não cabe a nós. Nem Deus julga, por que nós vamos julgar? Com todos os nossos jeitos. Gente. Então cabe a nós aconselhar. Tem uma amiga minha que fazia com uma frase que eu abandonasse as ideias loucas. Porque quando a consciência é sã, ela cobra mesmo, né? Então ela falava bem assim, tua consciência é teu guia. E aí só dela falar isso, a consciência já cobrava, né? Analisava as possibilidades futuras e aí cobrava. E é complicado quando a consciência cobra, entendeu? Então, a gente tem que analisar bastante nossos atos, né? Para que as consequências não façam com que a nossa consciência nos cobre. E aí é pior. Isso mesmo. E para finalizar aqui esse momento da aula, né, a gente falou sobre aquela questão da obsessão. Não sei se aqui todo mundo conhece um espírito que chama Luiz Sérgio. Ele escreveu vários livros para jovens, né, para o grupo de juventude, lá do plano espiritual, e um deles foi Deixe-me Viver. Ele fala sobre o aborto, ele vai tratar de vários casos de situações de aborto, várias situações, e aí ele foi feito um filme, né? Não sei se vocês tiveram conhecimento, o ano passado, retrasado, foi dirigido um filme, e hoje eu encontrei esse filme 2016, no Facebook. Aí eu vou disponibilizar essa semana para vocês assistirem lá pelo Facebook. Dá para assistir, o áudio é bom, a imagem também é boa. Mas eu queria dar aqui só uma palhinha sobre aquilo que a gente falou anteriormente, que a Ana falou lá atrás, sobre a questão da obsessão, que o espírito, ele fica revoltado, né? Como tudo foi falado aqui. Você faz um planejamento, às vezes são anos de planejamento, de preparação, de reequilíbrio desse espírito para que ele consiga voltar, porque nem sempre é fácil voltar. A gente pensa assim, mas é maravilhoso viver aqui na Terra, quem que não quer vir? Quando a gente chega no plano espiritual, quando a gente se reequilibra, a gente não quer voltar. Por quê? Porque a gente tem medo de falhar, de medo de fracassar de novo. Então, a gente tem medo do que pode acontecer, né? Então, fica esse receio. Então, quando houve todo esse planejamento, no momento que vai acontecer, de fato, o nascimento, ou o pai ou a mãe existe, né? Não vai à frente com a gravidez. Por algum motivo, ela literalmente aborta a missão. E aí, esse espírito, será que esse espírito fica feliz? Depois de tanto, como o Henrique falou, se preparou, se organizou, foram anos e anos de preparação, de ensino, de estudo, para estar ali naquela oportunidade que talvez vai levar muitos anos ainda para que consiga de novo, e ele não consegue. Então, eu vou passar aqui um trechinho desse filme que eu estou falando para vocês, que eu vou disponibilizar também para que vocês consigam assistir, como que o espírito fica quando ele é abortado, tá? Isso não quer dizer que todos os espíritos, isso acontece com todos eles, né? Isso vai depender muito do grau de evolução de cada um, mas a grande maioria acontece exatamente isso, tá bom? Peraí, rapidinho, que eu sempre esqueço de fazer um negócio. Mais difícil que conter as lágrimas
era aceitar aquele quadro. E o que vira não era tudo. Você sabe que não pode. Você está desencarnado. Eu quero morrer de vez. Eu não quero viver mais assim. Vocês me obrigaram a fazer um curso atrás do outro. Para perdurar um novo corpo. Mentira. Só encontrei desprezo. Até ódio. Esta deformidade está em sua mente. Você pode recuperar a sua forma. Eu não acredito mais em nada. Luiz, quer sair? Tô bem. Tô bem. Ele foi abortado com ácido. Você não foi queimado. Vingar. Ela vai pagar. Todos vão pagar. Procure esquecer. Tente. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Os fluidos da natureza vieram em meu auxílio. O perfume de... Conseguiram assistir direitinho? Sim. Então, gente, isso daí é só um trechinho do filme. Eu vou disponibilizar para vocês. Assistam. É muito interessante. São vários casos de aborto, situações. Então, isso aí eu queria deixar essa imagem para vocês. É um pouco cinematográfico, mas é um terço do que realmente acontece, né? Como o espírito fica, o perispírito dele fica destruído, né? Eu não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de ver um feto abortado. Se não, a Ana colocou um vídeo, tem vários no YouTube, de casos de abortamento, como que acontece. É realmente terrível, né? E esse espírito, ele está vivo, ele está sentindo tudo, absolutamente tudo. Imagina você ser morto, consciente, você sentindo arrancar as suas pernas, seus braços, sua cabeça. Parece ser uma coisa tenebrosa, e então, vamos ter consciência do nosso papel aqui. Todos vocês hoje têm de 12, 13, 14, 20, 44 anos, mas nós todos temos um papel aqui na vida. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pelas nossas ações e principalmente pelos espíritos que a gente tem a missão de trazer à Terra. Então, sejamos conscientes, lembremos disso. Como o tio Xande falou, nós temos meios de evitar essas situações e não... Mas antes de que eu vá usar os contraceptivos, vamos nos preparar psicologicamente. Porque eu estou preparado para enfrentar uma gravidez? Será que eu estou preparado psicologicamente para tomar essa decisão de trazer uma vida à Terra? Se eu não estou, então que eu evite... Aquela história de que quem está na chuva se molha, então vamos tentar evitar ir para a chuva, né? Então, gente, a nossa aula foi essa. A gente agradeceu o tio Henrique, a tia Rose, foi maravilhosa. Não sei se vocês gostaram, mas para mim foi muito tranquilo, muito boa mesmo. Eu senti que vocês participaram, vocês estavam atentos. Eu estou vendo aqui a carinha de vocês estavam realmente prestando atenção.
Então, vamos ser propagadores. Se a gente não tem ainda a certeza de que o aborto não é o caminho, que a gente estude um pouco mais, que a gente busque conhecimento das consequências espirituais que a gente está acarretando para a nossa vida, para a nossa existência. Porque é um passo que a gente vai dar e que a gente pode se arrepender pro resto da vida. Então, pensemos muito a respeito disso, tá certo? Então, aqui encerra esse momento da doutrina, a parte doutrinária. A gente vai agora colocar a meta dessa semana. Essa meta ela não vai ser um pouco diferente essa semana. A gente não vai traçar coisas para que vocês façam como a gente vem fazendo. Vocês vão fazer tarefas, mas que tem a ver com a nossa aula de hoje. Essa semana a gente vai voltar totalmente para a prevenção do aborto, né? Para que a gente consiga levar para mais pessoas o conhecimento da vida. A gente tem que ser a favor da vida e não da morte. Então, eu vou passar um videozinho agora, rapidinho esse vídeo, e depois eu vou colocar aqui qual é a tarefa que a gente vai fazer. Ok? É que eu me perdi agora. Meu nome é Bento. Hoje eu tenho 6 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava a minha mãe, eu comecei a existir. E ainda eu era um tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobriu. Eu tentei falar. Calma, mamãe. Mas ela não ouviu. Então meu pai teve uma ideia de zirico. Abortar eu. Vê se pode. É quando a minha vovó ficou sabendo. Ficou muito bafo. Eu ouvi a vovó dizendo: desde que eu vou criar essa criança. Mas quando que eu nasci, eu acho que a mamãe me deu pra vovó. Ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai quando me viu nascer, até chorou. Agora que eu tô bem grandão, entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora eles estão pensando até arrumar o meu irmãozinho pra mim. Mas já falei, ele tem que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse. Não ia ter graça. Você não acha? Acha demais. Muito bem. Então, diante desse vídeo aí que é bem interessante, bem engraçado, mas que é a nossa verdade, né? A verdade de muitos espíritos que não tiveram a mesma chance. A gente vai falar agora sobre... Essa meta aí foi a tia Ariana que deixou para vocês, hein? Nós temos várias situações, vocês podem escolher uma ou todas elas para vocês fazerem ao longo dessa semana. Então, muito bem, as nossas metas dessa semana são confeccionar um cartaz em defesa da vida. Ai, gente. E tirar uma foto ou fazer um vídeo, tá? Ou fazer um vídeo. Ai, tô escrevendo nada. Mostrando o cartaz. Gravar um vídeo de até 30 segundos no seu celular
falando sobre algum ensinamento dado na aula. Iniciando assim: olá, meu nome é, tenho tantos anos, participei da aula em defesa da vida, aborto não, da mocidade, espírita online, venho dizer que, aí você vai falar o que você quiser nesse vídeo. Postar nas suas redes sociais durante a semana as mensagens enviadas pelas tias do grupo das Mocidades Unidas, uma por dia. Quem postar, faz o print da tela e compartilha no grupo Mocidades Unidas do WhatsApp. Então, são 3 ações aí que vocês podem escolher uma e fazer, ou quiser fazer todas. A gente vai colocar lá no grupo. Vamos partilhar o vídeo que o Henrique falou ainda agora há pouco. Eu vou partilhar para vocês esse filme que a gente colocou um trechinho para que vocês consigam assistir. Eu espero que vocês assistam, ele é muito bom. E essa foi a nossa aula dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feita com muito carinho. Eu me senti especialmente envolvida pela espiritualidade ao longo do planejamento dessa aula. E eu achei fantástica essa dupla, Henrique e Rose. Adorei a aula, foi uma aula bem interativa. Gostei que os meninos participaram aí, Clarinha, Ana. Quem chegou aí depois não pôde pegar tudo, mas a gente está gravando aqui. Eu espero que consiga gravar tudo. E a gente vai disponibilizar aí para todo mundo assistir depois, tá certo? E é isso. Muito obrigada pela participação de mais um sábado. A gente espera que vocês tenham levado no coração de vocês essas mensagens. Reflitam, pensem, não tenham vergonha quando alguém diz assim, mas o meu corpo é o meu corpo, eu tenho direito a ele, eu vou fazer um aborto. De você explicar para essa pessoa que a vida ela está acima de qualquer coisa. Que muitas vezes aquele filho que a gente está achando que vai ser um empecilho da vida da gente, ele vai ser a mola que vai fazer com que a gente vá para frente. Ele vai ser o motivo que faltava na vida da gente para que a gente queira ir para frente, que a gente cresça, que a gente se torne uma pessoa melhor materialmente e espiritualmente. Então, a vida, olha aí um exemplo nosso clássico. Nosso querido exemplo aqui, ó, perfeito. Né? Iago aí, o nosso querido, teve essa coisa rica. Tenho certeza que a vida dele, ele não consegue imaginar mais a vida dele sem essa criatura, né? Então, meu filho, você fez a melhor opção da sua vida. Porque quando a gente opta pela vida, tenho certeza de uma coisa. O planeta, o universo conspira a favor. A gente pode pensar, eu vou ter dificuldades, vai ser difícil, eu não vou conseguir. A espiritualidade está com você, a gente não está só, a gente está sendo amparado. Então, não desista, peça ajuda, fale com alguém. Esse pai que diz assim, eu não quero saber, vai para fora, vai para a rua. Não vai, eu conheço vários casos, que o avô ficou louco, apaixonado, que dá a vida por essa criatura que chegou à Terra. Entenderam? Então, vida sim, aborto não. Henrique e Rose, com vocês. Gente, muito obrigada pela atenção, por vocês. Eu estava muito nervosa, porque acho que o Henrique também, porque pelo menos é a primeira vez que eu tô falando aqui, né, no Zoom. E obrigada a todos vocês pela atenção que vocês me deram. Eu fiquei muito alegre. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E desculpa o nervosismo também. Eu quero agradecer a todos, né, por terem assistido, ter ficado aqui até o final. Agradecer a Rose. Para quem não sabe, a primeira vez que eu dei aula na Mocidade, a Rose estava na turma, então hoje dar aula... Com certeza. Para mim é frustrado, e a gente acabou virando amigo desde então. E eu quero agradecer também a Elaine, que ajudou muito a gente a preparar as aulas e treinar. O Xande, que tocou muito bem e fez excelentes comentários. Todo mundo que participou da aula, todo mundo que assistiu. Então, eu quero agradecer vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente fazer a nossa
Kelvin, quer falar alguma coisa? Muito bem. Então, Xande, quer fazer alguma finalização aí? É isso mesmo, não é... Vocês já falaram tudo, mas é só pra gente ter consciência, né, dos nossos atos e tudo que a gente falou sobre refletir quais são as possíveis consequências. Olha só, a Ana pediu para eu colocar de volta a meta, só para ela printar aí. Eu vou voltar rapidinho. Eu mandei aqui para ela já printar mandei. E a gente volta. Ah, já mandou para ela? Já mandei lá no grupo da mocidade. Não, mas ela não está no grupo ainda, por isso que ela está pedindo. Vou botar rapidinho aqui, deixa eu botar aqui. Eu ainda estou sem chip. Verificar com a comissão central. Espera aí, rapidinho, porque eu acabei apagando. Só um pouquinho. Tia, o Gustavo me mostra depois. Ah, então tá ótimo. Vamos fechar aqui. Vamos fazer uma musiquinha para a nossa prece final, tá? E a gente espera vocês aqui no sábado que vem, se Deus quiser, tá? Venham cedo, cheguem 10 horas, porque vocês é que fazem essa aula ficar legal. Se vocês não estiverem aqui com a gente, não tem graça. Tá bom? Então vamos fazer a nossa musiquinha aí final aí. Ah, e hoje eu queria pedir para Ana Gabriel fazer a nossa prece final. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar,
quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Sereno. Pode ir, Aninha. Vamos todos nesses instantes fechar os nossos olhos, elevar os nossos melhores pensamentos a Deus, nosso Pai maior, e agradecer por tudo que Ele nos proporcionou e tudo que ainda tem a nos dar. Dizemos assim: Senhor, Pai querido e amado, gostaria de te agradecer por mais um dia que o Senhor nos proporciona de aprendizado, de estudo, de evolução. Abençoa, Senhor, toda a nossa família, todos os nossos amigos, todas as pessoas que nos são queridas. Abençoa cada um, Senhor, para que neste momento possam estar em segurança, possam estar salvos e para que todos nós, Senhor, possamos passar essa fase e evoluir cada vez mais. Abençoa a nossa aula, nossos instrutores. Muito obrigado por tudo e por todos. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, até sábado que vem, se Deus quiser. Vamos.